Legal, já tô gravando. Tá com você agora, Samira. Combinado. Primeiro, eu gostaria aí de agradecer a Graciele pelo convite, pela oportunidade aí de contar para vocês um pouco sobre quem é a Bicred, sobre a nossa história, sobre os produtos. E eu quero deixar aqui 100% livre, tá? Para que se vocês queiram também me interromper em algum momento da apresentação para fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, tá bom? Graciele, eu não estou conseguindo passar os slides. Ah, deu certo aqui. Eu queria começar falando de algo um pouco mais abstrato, mas que explica um pouco do papel que a Bicred considera que ela desempenha hoje na sociedade, até para introduzir para vocês um pouco sobre nós e um pouco sobre a nossa história, tá? As pessoas elas costumam confundir a definição do conceito de negócio de impacto, que é o que a Bicred acredita que ela faça, né? Para vocês terem uma ideia, o Sebrae ele entrevistou mais de 80 empresas espalhadas em 7 estados brasileiros, perguntando para os empreendedores o que eles consideram que seria um negócio de impacto. Então, cerca ali de 65% deles considera que incluir um fornecedor de menor renda na sua cadeia de produção seria um negócio de impacto. 8% das pessoas respondeu que acredita que isso esteja relacionado à filantropia. E apenas aí cerca de 10% se aproximou de uma definição correta do que seria um negócio de impacto. Então, esses negócios, eles são, na verdade, definidos como negócios que têm a missão de gerar impacto, ao mesmo tempo em que eles geram um resultado financeiro positivo para o próprio negócio, né? Então, aqui na direita, vocês conseguem entender quais são os princípios que norteiam esses negócios de impacto, né? O primeiro deles é esse negócio ter o propósito de gerar um impacto positivo explícito na sua missão. Esses negócios, eles conhecem, mensuram e avaliam o seu impacto na sociedade, no ambiente. Eles, claro, possuem uma lógica econômica que permite ali a geração de receita e eles consideram os interesses tanto de investidores quanto de clientes e também da comunidade no seu business, né, no seu negócio. E eu vim aqui hoje contar um pouco para vocês, né, do porquê que a gente acredita que a Bicred ela traz o impacto para além do convencional. A Bicred é uma das maiores especialistas e um dos líderes de mercado hoje no crédito com garantia de imóvel. Nós já atendemos mais de 6 mil clientes, já originamos mais de 800 milhões em crédito imobiliário e nós já possuímos uma experiência de mais de 12 anos. Isso porque, não sei se vocês que estão ouvindo são do Paraná, mas a Bicred nasceu dentro do Banco Barigui. Há 2 anos nós fizemos ali o spin-off do banco, mas adquirimos, né, trouxemos toda essa carga de experiência para a nossa operação. Falando especificamente sobre a oportunidade de mercado que a gente tem hoje aqui no Brasil com crédito com garantia de imóvel, né? Se a gente olhar para esse gráfico, no eixo vertical, aqui a gente tem a representatividade desse tipo de empréstimo no PIB de diversas nações. No eixo horizontal, a gente está falando de quanto seria aí o spread bancário em cada um desses países. E o tamanho da bolinha que representa cada um desses países mostra o número de propriedades, de proprietários de imóveis que esse país tem. Então, quando a gente faz uma comparação, por exemplo, aí dos Estados Unidos com o Brasil, né? A gente vê um número de proprietários de imóveis nos Estados Unidos um pouco apenas superior ao número de proprietários de imóveis do Brasil, né? 71 milhões no Brasil versus 167 nos Estados Unidos. Mas quando a gente olha para a relevância desse tipo de empréstimo no PIB dos Estados Unidos, a gente chega ali no eixo vertical a mais de 40%, enquanto no Brasil isso fica ali numa faixa de 10 a 15% de representatividade, o que é muito pouco, que mostra que a gente ainda tem muito potencial para explorar esse tipo de crédito aqui no país, que inclusive eu vou mostrar para vocês no próximo slide o porquê que isso é considerado um tipo de crédito muito saudável, né, que faz muito sentido para o brasileiro. Um ponto também que a gente deve considerar é essa diferença de spread bancário.
né? Então, nos Estados Unidos, apesar deles terem aí uma grande representatividade desse tipo de empréstimo no PIB deles, as taxas de juros, né, na média, elas estão ali entre 0 e 5%. No Brasil, as taxas chegam a mais de 30%, né? Se a gente olhar aqui para o eixo vertical, o horizontal, o posicionamento dos Estados Unidos versus o do Brasil, e mesmo assim, o empréstimo com garantia de imóvel que tem juros mais baixos ainda é pouco utilizado pelo brasileiro. Isso muito também por falta de conhecimento desse tipo de crédito por enquanto, né? Explicando aí para vocês um pouco do mais um pouco, né, do porquê que a gente considera que o Brasil é um mercado muito promissor para esse tipo de crédito. Aqui no país, a gente estima que tenhamos hoje cerca de 50 milhões de imóveis quitados, e em contrapartida, a gente tem 50 milhões de pessoas endividadas, usando outros tipos de crédito e pagando juros altos. Né? Nesse gráfico aqui embaixo, a gente traz um comparativo da taxa do crédito com garantia de imóvel, né, que a gente chama aí de CGI, com as taxas médias de juros de outras modalidades de crédito. Né? Enquanto você olha aí para cheque especial com uma taxa média de 7,85% ao mês, crédito pessoal com uma taxa aí de quase 3% ao mês em média, capital de giro com 2%, o crédito com garantia de imóvel ele possui aí taxas a partir de 0,99 ao mês. O que explica, então, o porquê que a gente chama ele de crédito saudável, né? Então, quando a gente reúne uma taxa muito competitiva, que é essa que eu acabei de falar, com a possibilidade de prazos muito longos de pagamento, né, no nosso caso de até 15 anos, você tem uma parcela de pagamento do seu empréstimo cerca de 85% mais baixa do que outras modalidades de crédito. Né? Então, você usa o seu imóvel para dar como garantia de um crédito e ele te traz todos esses benefícios de taxa mais baixa, prazo mais longo, que resultam aí numa parcela que de fato cabe no bolso do cliente, né? Já entrando especificamente nas características do produto da Bicred, hoje num crédito com garantia de imóvel com a Bicred, o cliente ele consegue um empréstimo aí que varia de 30 mil até 4 milhões, colocando o imóvel como garantia. Em relação às características do produto, né? O crédito com garantia de imóvel, ele também pode ser conhecido como refinanciamento de imóvel ou home equity, né, que é o nome que ele tem nos Estados Unidos, onde ele é bastante comum. Com esse tipo de crédito, a pessoa coloca o imóvel dela como garantia e a gente consegue liberar um valor de empréstimo de até 50% do valor desse imóvel que é colocado como colateral, né, como garantia. Esse imóvel, ele pode ser tanto residencial quanto comercial, tá? Também apartamento, casa. E nesse tipo de crédito, o que ocorre é a chamada alienação fiduciária do imóvel, né? Então, quando a pessoa coloca o imóvel dela como garantia, vai constar ali na matrícula que esse imóvel é de propriedade do credor até que a dívida dele seja paga. E aí, justamente por mostrar uma garantia tão real como uma casa, um apartamento, a gente consegue essas condições muito mais competitivas aí de taxa de juros muito mais baixas, tá? Então, hoje, para que as pessoas elas utilizam o crédito com garantia de imóvel, usualmente, né? Para investir em um negócio próprio, então uma pessoa que tem um imóvel em que ela reside, ou mesmo um imóvel que está alugado, ela pode utilizar esse imóvel como garantia sem problema nenhum e continuar residindo, continuar alugando e usar o dinheiro que ela receber desse crédito para investir em um negócio. O crédito ele é também muito utilizado para quitar dívidas caras e financiamentos. Então, se uma pessoa ela tem um financiamento de um próprio imóvel em uma outra instituição e ela consegue uma taxa melhor com a gente, ela pode fazer essa portabilidade de financiamento. Ou se ela tem dívidas espalhadas, né, em cheque especial, cartão de crédito, ela pode consolidar essas dívidas, quitá-las com o dinheiro do crédito com garantia de imóvel e aí passar a pagar apenas a parcela desse crédito, que são parcelas reduzidas, conforme eu falei anteriormente.
O dinheiro desse crédito também pode ser utilizado para reformar um imóvel. Então, uma pessoa, por exemplo, que está com seu imóvel à venda e tem tido aí um pouco de dificuldade em vender o imóvel, ela pode utilizar o dinheiro do crédito para fazer uma reforma, deixar aquele imóvel mais bem apresentado e aí até a maior facilidade em vender esse imóvel, né? E também para adquirir um segundo imóvel. Então, você tem o primeiro, pega o empréstimo e com o dinheiro do empréstimo você dá entrada em um segundo imóvel. Então, na verdade, o uso do dinheiro ele é 100% livre, mas essas são as 4 principais utilizações que a gente tem visto, né, de quem pega crédito com a Bicred. Trouxe um pouco aqui das etapas do processo, mais para vocês terem noção, até porque é um crédito pouco conhecido ainda. Então, a partir do momento em que o cliente ele entra na esteira da Bicred, os nossos atendentes eles vão entender de fato qual a necessidade desse cliente, né? Para que ele precisa daquele crédito, se de fato ele entendeu de que tipo de modalidade a gente está falando. Esse cliente ele passa por 3 tipos de análise, na verdade, o cliente é a garantia, né? Então a gente vai entender se de fato ele tem capacidade de pagamento a partir da comprovação ali de renda para arcar com aquele crédito, né? Dado que o objetivo é ser um crédito saudável, a gente precisa fazer essa análise bastante diligente para entender se de fato o cliente vai conseguir arcar com aquela dívida, porque o objetivo nunca é que haja inadimplência, né? Porque no caso de inadimplência, no limite, o imóvel colocado em garantia é levado a leilão. Algo que não é interessante nem para a pessoa que pega o crédito e nem para a Bicred, com certeza. Em um terceiro momento, aí no passo 3, vai haver a avaliação desse imóvel para entender qual o valor de fato desse imóvel considerado pela Bicred para que a gente possa conceder aí até 50% do valor dele em crédito. A última das análises seria a análise jurídica, né, em que a pessoa, além de analisar ali o crédito na etapa anterior, se a pessoa tiver uma PJ, por exemplo, a gente vai entender, né, qual o histórico dessa PJ, se está tudo certo também com a PJ. Estando tudo certo nessas 3 etapas de avaliação, né, da pessoa e da garantia, a gente vai para a emissão de contrato e, por fim, pagamento. Né? Um dos diferenciais da Bicred, inclusive, é o pagamento em protocolo, que a gente chama, né? Então, hoje, quando a gente dá a entrada para a alienação fiduciária, né, para o registro no cartório de registro de imóveis, o tempo que o cartório tem para fazer esse serviço ele varia de cidade para cidade, mas em algumas das cidades brasileiras, dada até a experiência da Bicred, trabalhando 12 anos com isso, o relacionamento que a gente já construiu com cartórios, em algumas das cidades a gente consegue pagar em protocolo, que a gente chama, que é no momento em que o contrato ele deu entrada no cartório, a gente já faz o pagamento do empréstimo para o cliente. Nossa esteira de crédito, ela demora aí em torno de 20 dias úteis para desembolso. Isso, claro, que o cliente ele precisa colaborar com o processo, né? Ele precisa nos entregar a documentação de forma ágil. E claro que num cenário de crise como o que a gente está vivendo, né? Até pelos problemas ali com o cartório e a maior diligência, né, que as entidades de crédito elas estão tendo para poder conceder empréstimos, esse processo ele tem sido um pouco mais longo, mas a gente acredita que em pouco tempo a gente deva voltar aí para esse normal de 15 a 20 dias úteis para desembolso desse crédito. Trazendo um pouco aí, né, dos diferenciais da Bicred em termos de produto. Então, hoje o que a gente fala é que a Bicred ela trabalha com um público um pouco diferente dos grandes bancos como Itaú, Santander. Esses bancos eles são mais focados em clientes CLT, né, que tem uma comprovação de renda ali com Olerite, por exemplo. E a Bicred ela tem foco maior naqueles pequenos empreendedores ou mesmo na pessoa física que tem um pouco mais de dificuldade na comprovação de renda. Né? Isso porque
nós trazemos mais flexibilidade para o processo. Então, para o produto de crédito com garantia da Bicred, a gente permite que a renda ela seja combinada em até 4 pessoas físicas e ou pessoa jurídica também, então aquele empreendedor um pouco menor, que costuma até confundir um pouco ali a PJ com a PF, é um pouco do nosso público-alvo, vamos dizer assim. A gente também tem flexibilidade no que tange a constituição da garantia, isso porque o imóvel ele pode ser de terceiros, tá? Um exemplo de operação, por exemplo, em que o filho gostaria de pegar crédito, não tem um imóvel no seu nome e quer colocar um imóvel do pai, por exemplo, ou mesmo o imóvel do sócio, tá? Sem problemas, a gente também é flexível em relação a isso. Conforme eu comentei no slide anterior, também tem o benefício do pagamento em protocolo, que a gente chama, né? Do dinheiro liberado logo após a assinatura do contrato. Então, no momento ali da entrada mesmo no cartório, sem precisar aguardar o processo cartorário total. E por fim, também, nós aceitamos imóvel não averbado em determinados estados do país, o que a gente considera aí um grande diferencial em relação aos grandes bancos. Algo que faz até mais sentido eu contar para vocês é um pouco do diferencial da Bicred, muito mais em termos de modelo de negócio do que em relação a produto, né? Hoje a Bicred ela possui uma estratégia muito parecida com a estratégia de instituições de crédito, né, de fintechs de outros países aí do mundo, como Reino Unido, Estados Unidos. A gente possui um grande foco no B2B, que a gente chama, né, que seria na estratégia de parcerias. Então, o que significa isso? Ao invés de pura e simplesmente tentar levar um fluxo de clientes que possam ter interesse em crédito com garantia de imóvel para o site da Bicred, por que não trabalhar em parcerias com pessoas, com empresas que já tenham uma base de clientes e cuja base possa ter interesse em algum tipo de produto de crédito, né? Então, alguns dos nossos parceiros aqui são as adquirentes, por exemplo, aí PagSeguro, Stone, Cielo. Então, muito voltado para aquele público PJ e dentro da base deles, né? Como eu falei, a gente costuma olhar para aqueles casos em que a PJ se mistura um pouco com a PF. Um público que faz muito mais sentido até para vocês que estão ouvindo é Galvão, né? Inclusive no próximo slide vou comentar um pouco sobre um produto que a gente lançou em Curitiba em parceria com a Galvão. Marketplaces de crédito também, né? Fintechs que oferecem diversas opções de crédito, como o Serasicred, a Finanzero, entre outros parceiros mais diferenciados, como é o exemplo do iFood, né, que hoje tem oferecido o crédito da Bicred para os restaurantes que estão aí na sua base, na base do aplicativo. Voltando o foco um pouco para a parceria da Bicred com imobiliárias, né, como é o caso da Galvão, no Paraná, em Curitiba, algo que a gente procura fazer nas parcerias é justamente entender qual seria o tipo de necessidade dos clientes da base daquele parceiro, né? Que foi um pouco do case que a gente tem aí com a Galvão. Então, se a gente olhar para uma imobiliária, né, a gente tem tanto aqueles clientes que têm um imóvel alugado, colocado, né, para aluguel, quanto os clientes que estão em busca de vender o seu imóvel. Então, para aqueles que estão realmente com imóvel ali para alugar, o discurso do crédito com garantia de imóvel ele faz bastante sentido, né? Então, o seu imóvel ele está ali sendo alugado, por que não pegar um crédito e usar o próprio dinheiro do aluguel para quitar as parcelas desse crédito, né? Já para as pessoas que têm um imóvel à venda, algo que a gente identificou que poderia fazer sentido seria o produto de antecipação de venda, né? Em uma pesquisa, a gente identificou que um grande percentual das pessoas que estão vendendo imóvel, elas querem vender justamente por precisar de liquidez, por precisar de dinheiro no D0 ali, né? No momento zero. E aí, por isso, a gente lançou aí o produto de antecipação de venda, que é uma solução que a gente considera muito útil para quem possa ter algum tipo de dificuldade em vender o imóvel, ou mesmo para aquela pessoa que está vendendo por estar buscando liquidez.
né? Então, como que funciona o produto de antecipação de venda? No momento da contratação do serviço, o cliente que opta pela antecipação de venda, ele recebe uma quantia em dinheiro de até 50% do valor desse imóvel que ele está tentando vender. E a partir daí, ele tem um período de 3 a 6 meses para vender esse imóvel, que é o que a gente chama aí de carência, né? Durante esse período, ele não precisa pagar nada para a Bicred, né, e nem para o parceiro. Caso ele venda o imóvel, ele quita essa antecipação de venda com a Bicred. Então é como se a gente desse um fôlego, né, aumentasse um pouco esse prazo que ele tem para vender. E aí, inclusive, né, se ele quiser usar o dinheiro do empréstimo para fazer uma reforma nesse imóvel, para que ele seja vendido até com um preço mais elevado, isso também faz bastante sentido, tá? Ou se ele estiver pegando, né, estiver precisando desse crédito para investir em alguma coisa dele, num negócio, para quitar uma dívida, também faz sentido. No momento em que ele vende, ele quita essa antecipação. Inclusive, se passar do período aí que a gente chama de carência, né? O cliente não tiver conseguido vender o imóvel, também não tem nenhum problema, porque aí ele tem até 15 anos, né? Até 180 meses depois, para ir quitando aos poucos essas parcelas dessa antecipação de venda que ele pegou com a Bicred e aí com aquela taxa de juros competitiva que a gente falou a partir de 0,99, tá? Inclusive, mesmo depois da carência, no momento em que o cliente vendeu o imóvel, ele pode, né, fazer aí em qualquer momento a quitação dessa dívida que ele tem com a Bicred, sem problemas. O único requisito para esse produto específico é que o imóvel que seja colocado ali, né, que a pessoa tenha interesse em vender, ele seja avaliado aí em R$ 150.000 ou mais, tá? Então esse é um pouco do produto aí que a gente lançou com a Galvão, pensando especificamente nesse primeiro momento em um público de imobiliárias e que eu acredito que possa fazer um pouco mais de sentido para vocês. Então a apresentação ela é bem rápida, tinha até comentado com a Graciele aqui, só para resumir um pouco do que a Bicred acredita como propósito, né? Então, a Bicred, ela distribuindo renda aí para as pessoas, apoiando no uso correto aí da renda das pessoas, com crédito, entregando um crédito mais saudável, né? Com uma taxa de juros mais baixa, um prazo de até 15 anos para pagamento. Esse cliente que recebe esse crédito, ele tendo a possibilidade ali de investir em negócio, de abrir uma franquia, de fazer uma reforma em imóvel, de comprar um segundo imóvel, enfim. Esse cliente de fato que recebeu o crédito colaborando para que a economia gire, né? Isso tudo que eu coloquei aqui nesse slide é o que a gente considera que seja a esteira de impacto da Bicred. E o que a gente tem buscado cada vez mais é trazer para essa esteira justamente os parceiros, né? Então, aqui no início da esteira, a gente adiciona a responsabilidade da Bicred aí, em conjunto com os seus parceiros, essa responsabilidade de fato, levar um crédito mais saudável para as pessoas e fazer com que a economia ela gire de forma também mais saudável. Então, isso era um pouco do que eu queria passar para vocês, tá? Sobre quem é a Bicred, sobre nosso principal produto, e foi bem objetivo, mas estou 100% à disposição de vocês para explicar um pouco mais sobre o produto, sobre como funciona uma eventual parceria ou outras dúvidas que vocês tenham. Muito legal, Samira. Principalmente que esse momento que estamos, né? O crédito ele é importante e eu diria mais. O crédito sem muita burocracia, né? Porque se você for olhar todos esse aparato de coisas aí que o governo lançou e tal, com relacionado a crédito, ainda tem muita burocracia, né? Principalmente as garantias. Se você for olhar, eles não aceitam, por exemplo, a nossa casa que a gente está morando para fazer garantia. Se a pessoa só tem a casa, né, não consegue. Então, eu acho que a solução Bicred ela veio mesmo para ajudar, né, para dar esse impulso aí no mercado. Pessoal, vou abrir para perguntas, né? Se vocês tiverem alguma pergunta, dúvida, está à disposição a Samira aí para esclarecê-las. Oi, Samira, bom dia, Camila.
Oi, Camila, bom dia, tudo bem? Tudo bem. Só para esclarecer um pouquinho mais essa questão ali do que você citou por último em relação ao imóvel, o pagamento, né, a partir do momento da venda de um imóvel, né? Então, a pessoa consegue quitar totalmente o valor do empréstimo se ela vender esse imóvel? Exato, tanto no período de carência, né, enquanto ela ainda nem pagou nenhuma das parcelas, não chegou a pagar nada para a Bicred, quanto ali depois do período de carência, caso ela ainda não tenha conseguido vender e tenha iniciado o pagamento em parcelas, se ela vende depois de um tempo, ela pode quitar esse empréstimo, né, seja ali depois de 7 meses, 8 meses, um ano, a qualquer momento, sem nenhum problema. E ela tem algum desconto se ela conseguir fazer esse pagamento antecipado? Sim, ela paga ali com juros mensal, aí quando ela paga antecipadamente, a gente traz o cálculo ali para valor presente para que ela possa fazer a quitação, né? Tá, obrigada. Imagina. Samira, bom dia. Gerson da Galvão, tudo bem? Oi, Gerson, tudo bem e Eu você? entrei e saí minha conexão, se eu tive que reiniciar meu negócio tudo aqui, perdi quase todo o teu. Só queria dar um abraço para você, parabéns. Eu peguei o final só, né? Ah, E mas foi bom que aí no final eu falei da parceria. eu vi, essa parte eu vi. Tá? Boa. Olha, É. Obrigada, Gerson. nada, Obrigada que é pela isso? parceria e pelos parabéns aí por participar. Obrigada. Nada, que é isso? Mais alguma pergunta, pessoal? A gente pode fazer, é porque eu perguntei essa questão do apartamento, porque eu tenho uma cliente que tem basicamente essa situação, assim. Como é que ela pode contactar vocês? Tá, se você preferir, eu deixo meus contatos com você, tá? Tô à disposição aqui, meu e-mail, samira.leite@bicred.com.br. Mas você pode também pedir que ela acesse o site da Bicred e faça uma simulação, tá? Se você preferir, me manda um e-mail separado e a gente conversa até para que você faça a indicação dessa cliente e a gente possa conversar sobre uma eventual parceria caso você tenha mais clientes para indicar também. Tá. Eu coloquei o Obrigada. e-mail da Samira ali no chat, tá? Algo mais, pessoal? Não, não. Parabéns aí, eu achei bem interessante, né? A gente que de construtora aí que tá, acho que o que bem o que você falou mesmo, Graci, quem é um momento que muita gente está buscando crédito, né? E quem não tem caixa é uma solução ótima com as condições que tem, né? Com as taxas que tem. Então, parabéns aí, vamos ver se eu não, aparentemente a gente não está precisando de abrir uma nova linha de crédito, mas eu pensei agora na reforma que a gente está fazendo lá no escritório, né? Pode ser que a gente consiga fazer alguma coisa desse tipo aí. Exato, estou à disposição. Se quiserem conversar melhor, é só me mandar um e-mail e a gente marca para entender o que faz mais sentido. Legal, então vamos encerrando. Obrigada, Samira, mais uma vez aí. Enfia uma mulher numa live, né? Só os meninos participam, né? Estão participando mais. Mas enfim, vamos trazer mais mulheres para falar. Muito obrigada. A solução de vocês eu já conhecia, né? Conheço várias pessoas lá da Bicred, então sempre fui fã. Parabéns aí, obrigada mais uma vez. E, e é isso. Amanhã temos mais, né, pessoal? Até mais. Bom final, bom dia para vocês. E vamos que vamos. Obrigada, Graciele. Obrigada pela oportunidade. E se tiverem qualquer outra dúvida, podem me mandar por e-mail. Legal, obrigada. Até mais, pessoal. Legal, Até! obrigado.